Isli Garcia pode voltar pro Paysandu, rapaziada. Pois é, Roger Aguilera, presidente do clube, falou a respeito desse assunto e disse que as portas do Paysandu estão abertas para um possível retorno de Isli Garcia. Estranho, hein? Bora falar sobre isso daí, porque essa novela aqui não tem fim nunca. Meus amigos, pelo visto, essa novela nunca tem fim. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje, mas depois da nossa vinheta. Não sai daí não. Bom, rapaziada, pra quem não me conhece, Marcelo Guedes aqui no canal Meu Paysandu. Muito obrigado aos 28 mil, mais de 28 mil torcedores reunidos aqui no canal Meu Paysandu. Eu sei que vocês, alguns, né, não todo mundo, mas muitos sentiram falta de mim aí na última semana, porque eu não postei vídeo, porque eu dei uma sumidinha. Pois é, rapaziada, acabei tendo que tirar a barba aí, aí não queria fazer vídeo sem barba, fiquei com uma cara de menino de 11 anos, inclusive ainda estou com cara de menino de 19 anos vezes 4, mas enfim, rapaziada. Inclusive, vocês comentem aí abaixo, com barba ou sem barba? Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de Paysandu, a gente tá aqui pra falar sobre essa situação do Isli Garcia, que começou a sua temporada muito mal lá no Goiás. Não só mal em termos de número, mas mal também em termos de relação com a torcida, diferentemente de como foi o início do Isli Garcia aqui por Belém. Inclusive, modestamente falando, eu tive uma boa participação nesse tanto de carinho que o Isli Garcia recebeu do torcedor bicolor por conta, né, daquela brincadeira que eu fiz com ele lá no estádio. Vou te perguntar uma coisa, conheces essa música? E na verdade é que não sou tão forte como eu pensava. Sí, Conhece? Sí, Canta um pedacito. la verdad es que no soy tan fuerte. Antes deles fazer aquela estreia dele enfim, com a camisa do Paysandu, tirei uma brincadeira lá com ele, falei pra ele cantar uma música lá, ele entrou na onda, o vídeo viralizou na internet, então todo mundo assim foi com a cara do torcedor, porque ele entrou na resenha, né, com o torcedor, que no caso era eu. Então assim, viralizou, todo mundo gostou e todo mundo abraçou ali o Isli Garcia. Mas no Goiás as coisas não começaram assim. Antes de eu começar a falar assim do Goiás, eu quero trazer pra vocês da onde que vem essa história do Roger Aguilera falar sobre o Isli Garcia, tá? Deixa eu colocar aqui na tela do meu computador pra vocês, aqui a matéria, tá bom? Essa matéria aqui tá no Liberal, vocês podem lá conferir depois. Tá dizendo aqui o seguinte: o presidente do Paysandu diz que monitora Isli Garcia no Goiás, abre aspas, né? Estamos de portas abertas. Roger Aguilera diz que caso o jogador queira retornar ao Papão, pode fazer uma proposta. Depois eu vou dar a minha opinião, tá? Mas primeiro vamos ler aqui o seguinte: de acordo com Aguilera, Isli Garcia está no radar do Paysandu, que promete fazer novas investidas no mercado até o fim da janela de transferências, que se encerra em 28 de fevereiro. O presidente alviceleste afirmou que caso o jogador queira retornar ao Papão, as portas estarão abertas, tá? Isso aqui, rapaziada, é uma fala que eu vou comentar mais pra frente, porém, deixa eu trazer aqui os números, tá? Do Isli Garcia na temporada atual. Foram 2 partidas. O Goiás já jogou 4 vezes pelo campeonato estadual. Das 4 partidas, o Isli Garcia entrou em apenas uma delas, tá bom? Aliás, em 2 delas, tá? Entrou no jogo de estreia contra o Craque. Entrou ali aos 71 minutos, tá? Do segundo tempo. Teve 19 minutos em campo. Beleza? Vocês estão vendo aí na tela, né? E entrou também como titular no jogo contra a Jatalense e acabou saindo aos 67, 70 minutos. Eu acho que foi até aos 70 minutos, não foi 67 não. Se eu não me engano, foi aos 70 minutos que ele foi substituído, ok? E assim, rapaziada, vocês estão vendo aqui os números, não teve gol, não teve assistência, não teve nada. O Goiás não tá tendo bom desempenho, né? Apesar de ter aqui 2 vitórias
Aliás, são 3 vitórias e um empate. Apesar desses resultados aqui, o Goiás aparentemente não tá convencendo o seu torcedor. Inclusive, uma dessas vitórias aqui, eu acho que foi essa contra o Anápolis, foi com o gol do Rodrigo Andrade. Se eu não me engano, esse 1-0 aqui contra o Anápolis foi com o gol do Rodrigo Andrade, volante paraense. Tá, e aí, rapaziada, o que eu queria falar pra vocês? Deixa eu trazer aqui a tela pra mim de novo. O que acontece, rapaziada? O Wesley Garcia, ele foi pra lá, pro Goiás, e ele não teve a mesma recepção que teve aqui pelo Paysandu. Aqui pelo Paysandu, ele chegou, né, galera, como um cara que teve destaque lá no Deportivo Táchira, deixou de disputar uma Libertadores e veio jogar no Paysandu. Isso caiu com bons olhos aqui ao torcedor bicolor, porque é um cara que largou a primeira divisão do seu país, largou um campeonato continental de extrema importância para vir jogar a Série B no norte do Brasil, sua primeira experiência no país. E, como eu falei para vocês, depois teve aquela viralização lá, né, que o torcedor gosta demais quando um jogador entra na resenha com o torcedor. Isso também conta muito. E o Wesley Garcia, desde que ele começou, né, desde que ele estreou, ele mostrou personalidade. Isso também contou bastante para o torcedor gostar do Wesley Garcia. Inclusive, o gol dele, né, demorou a sair, né, diga-se de passagem. Se eu não me engano, foi lá na 7ª rodada, sei lá, contra o Bragantino. Mas ele já vinha fazendo jogadas e tentativas que poderiam ter resultado em gols, mas infelizmente não resultou. Mas assim, foi muito rápido que o Wesley Garcia caiu no gosto do torcedor, tá? Já pelo Goiás, além das não boas atuações do Esmeraldino, a torcida é mais exigente. A torcida esperava uma montagem de um elenco talvez mais forte do que vem sendo montado lá pela equipe do Goiás. Inclusive, houve ali vários comentários, vários torcedores dizendo: pô, a gente espera um atacante X e chega um reserva do Paysandu. Ou seja, a galera já ficou com meio pé atrás. Ou seja, os jogadores que lá estão precisarão se provar dentro de campo para receber esse apoio do torcedor. E aí, quando tu tem o teu time, né, não indo muito bem, tendo uma exibição ruim, né, num campeonato fraquíssimo, que é o campeonato goiano, assim como o campeonato paraense. Lá tu tem o Atlético Goianiense, tu tem o Goiás, né, mas o resto das equipes são fraquíssimas. Assim como aqui no campeonato paraense, que tu tem um Águia, tu tem um Paysandu e o resto das equipes são fraquíssimas. Tu tem ali uma Tuna, tu tem um Remo. O Remo, principalmente esse ano, tá fazendo um investimento mais alto por conta da disputa da Série B, mas geralmente é fraquíssimo também. O campeonato inteiro, o campeonato paraense, sempre é fraquíssimo. Tanto que a gente nunca consegue disputar boas contratações de verdade com campeonatos como o Campeonato Paulista, como o Campeonato... O campeonato carioca, ao meu ver, não é muito interessante, não. Ao meu ver, os jogadores preferem estar no campeonato paulista ou até mesmo nos campeonatos estaduais do Nordeste, principalmente aqueles grandes campeonatos, aquelas grandes equipes que terão a possibilidade, né, de disputar o campeonato da Copa do Nordeste. Então, os campeonatos estaduais ali do Nordeste, eles ainda têm mais visibilidade, ao meu ver, do que campeonatos do Centro-Oeste, até mesmo o campeonato carioca, que não vale de nada, ninguém ganha nada lá, não tem premiação, não tem nada no campeonato carioca. Então, ao meu ver, esses jogadores, eles sempre preferem São Paulo e Nordeste, tá? São Paulo e Nordeste. Esses são os principais campeonatos para início de temporada. E o Nordeste, como eu falei, por conta da Copa do Nordeste. Então, assim, tu tem um Goiás tropeçando, tendo mais exibições contra Anápolis, contra Goiânia. Tudo bem, máximo respeito ao Goiânia, que é uma equipe tradicionalíssima de lá do Goiás. Tu tem um Goiás ali vencendo de 1-0 no sufoco contra a Jatalense. Tu tem um Goiás vencendo, empatando com um craque na estreia do Campeonato Goiano. A torcida fica na bronca. E aí, além da torcida ficar na bronca, a torcida ainda encontra o seu jogador, que seria aquela aposta, que seria aquele cara que poderia fazer o diferente. Na noitada, na boate, na balada, a torcida fica frustrada.
A torcida fica chateada. E foi isso que aconteceu com o Esli Garcia. Ele foi flagrado ali por um grupo de torcedores que foram tirar satisfação com ele. Isso daí vocês já sabem, né? Por mais que isso daí tenha sido errado, de certa forma, porque o jogador tá na folga dele, o jogador não tá no horário do trabalho, não tá no horário do treino, não tá no horário do jogo, tá na folga dele, mas pega mal, né? Pega mal. Depois disso, o Esli Garcia ficou no banco e depois disso ele entrou como titular contra a Jatalense. Não mostrou muita coisa, não. Não mostrou muito para o que veio. Inclusive, o técnico do Goiás, o Jair Ventura, até comentou, né, que ele não quis escalar o Esli Garcia em outros jogos antes desse do Jatalense, porque não é um jogador de força física e tal, não sei o quê. Mas é desculpa. Ele pegou um gancho, sim, ali do clube, ele deve ter pego um gancho ali, sim, do treinador, deve ter pego uma bronca ali, talvez até dos seus companheiros de time. Isso já deixa o início da temporada do Esli Garcia no Goiás conturbado. E aí vem essa fala do Roger Aguilera, né? Essa fala do Roger aqui, que estamos de portas abertas para o Esli Garcia. Rapaziada, na boa, agora eu vou dar a minha opinião em relação a isso daqui, tá? Ao meu ver, Esli Garcia já é mais do que passado. Esli Garcia, hoje, fez a escolha dele. É jogador do Goiás e que fique pro Goiás. E que não pise mais na Curuzu nunca mais. Tá entendendo? Ah, porque eu tô sendo extremista. Cara, assim como o Paysandu teve a oportunidade de renovar com o atleta e não renovou, perdeu a oportunidade, o bonde passou, o tempo de ficar com esse jogador passou e na hora de negociar ele não quis mais, da mesma forma eu vejo o contrário. O tempo dele fechar com o Paysandu passou, já era. Acabou. Se ele fez a escolha certa ou se ele fez a escolha errada de ir pro Goiás, de ir pro Vitória, de ir pra casa do caramba, o problema é do atleta, entendeu? Esli Garcia teve uma temporada muito boa no Paysandu, poderia ter rendido muito mais. A gente hoje já sabe mais coisas aqui que impediram também o Esli Garcia de ter um desempenho maior no Paysandu. Ele não era unanimidade no time, era uma peça importante, mas não era unanimidade, principalmente depois que tu começou a ter Paulo Boia, Borassi, tu começou a ter outras peças, né? Então assim, rapaziada, deixar esse estamos de portas abertas é muito, cara, na minha opinião, é muito se rebaixar. Eu não sei na opinião de vocês, inclusive eu quero a opinião de vocês aí nos comentários, porque é o seguinte, a gente teve um problema recente com o Lucas Maia. Ele assina um contrato com o Paysandu e depois ele vai pra justiça e faz o maior gazarra lá pra poder romper o seu contrato e ir jogar lá o futebol no Japão. O Paysandu perdeu um jogador importantíssimo. Perdeu, né? E com erro das duas partes. E agora, Esli Garcia não ficou no Paysandu. Novamente, eu acho que foi um erro das duas partes. Primeiro, o erro do Paysandu de não ter ficado com o jogador quando deveria. E segundo, o erro dos empresários do jogador e do jogador de não ter ficado no Paysandu quando recebeu a proposta de ficar, a proposta mais vantajosa em termos econômicos, em termos financeiros, foi do Paysandu, né? Até teve uma proposta do rival aí também muito boa, né? Mas ele não quis ficar aqui, quis ir pro Goiás e assim, a escolha que ele fez foi essa, então que ele siga a escolha que ele fez. E eu não gostaria de ver o nosso presidente Roger Aguilera dando esse tipo de declaração. É um jogador diferenciado, que tem uma técnica, papapá, isso aí todo mundo já sabe. Mas já não se trata mais disso. Na minha visão, se trata de clube em primeiro lugar e o resto em segundo lugar. Hoje, para mim, Esli Garcia já passou. Esli Garcia acabou. A história dele no Paysandu já teve um fim. E um fim que ele quis que tivesse. Assim como o João Vieira, assim como o Lucas Maia. Então, que esses jogadores sigam suas vidas e que não exista mais isso de estamos de portas abertas. Porque aqui no Paysandu, ninguém chega e sai a hora que bem quer. Essa não pode ser a política do clube. A política do clube é: o Paysandu é uma oportunidade única na tua vida. Abrace ou suma. Ponto e acabou. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Mas essa é a minha opinião. Então, para resumir aqui
a minha opinião em relação à fala do Roger de que o Paysandu está de portas abertas ao Esli, eu espero que isso seja apenas uma forma educada ali do Roger falar na imprensa, tá? Respondendo ali ao... Quem foi o jornalista? Acho que foi o Abner Luiz que conversou com o Roger, tá? Espero que seja isso e que, de fato, o Paysandu não tenha nenhum interesse de, quem sabe, repatriar né, recontratar o Wesley Garcia por empréstimo, pelo que seja, tá entendendo? Fique pra lá. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Hoje eu vejo que nós temos peças aí que vieram nas mesmas condições do Wesley e que devem brigar muito para serem titulares, que estão ansiando por uma oportunidade essa que o Wesley teve e não quis segurar no final, tá? A gente vê o Del Valle dando a vida em campo, o Borassi dando a vida em campo, ainda tem outros jogadores, né, como o Espinosa ainda que ainda precisa mostrar, eu tô falando dos estrangeiros, tá? Ainda tem o Matias também, que precisa ainda colaborar mais, né? Então, a gente tem material aqui, a gente não precisa deixar a porta aberta para o retorno de ninguém, principalmente se for um jogador que estava aqui com todas as oportunidades na mão e não quis ficar. Se fosse outras condições, se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo, o Matheus Nogueira. Vamos imaginar que o Matheus Nogueira não pudesse ficar porque a equipe do Portimonense, se eu não me engano era a equipe que ele pertencia, a equipe do Portimonense não queria renovar o empréstimo. Não queria. Só queria que o Paysandu comprasse e era uma grana absurda. Aí tudo bem. Aí não tem como negociar, porque a equipe que detém o jogador não quer que ele fique. Só quer que o Paysandu compre e a grana o Paysandu não tem. Aí era uma outra história. Aí a gente... Não, beleza, Matheus Nogueira, até uma próxima. Até uma próxima. Quem sabe um dia você vai vir pra cá e vai ser jogador em definitivo do Paysandu. Aí era uma outra história. Só que o Wesley Garcia não. O Wesley Garcia estava livre, ele poderia optar, bater no peito e falar: ô, meu empresário, não vou, eu não quero, eu vou ficar aqui no Paysandu, pronto e acabou. Mas não. Ele não fez isso, ele fez a escolha dele, ele quis ir para o Goiás e que, enfim, ele faça a sua carreira longe da Curuzu. Minha opinião é essa e esse foi mais um vídeo do canal Meu Paysandu. Quero tua opinião aqui abaixo, não esquece de deixar esse like. Até a próxima, valeu, é nóis e...